Olá, este é o segundo vídeo referente ao trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Arquitetura de Software distribuído da PUC Minas, turma iniciada em março de 2020. Neste vídeo, abordaremos as ferramentas utilizadas na implementação prática do trabalho. A demonstração seguirá a seguinte sequência. Primeiro, diagrama de macroarquitetura. Segundo, ferramentas utilizadas. Diagrama de macroarquitetura. O diagrama de macroarquitetura demonstra o conjunto de componentes arquiteturais propostos e suas relações. Vejamos então esses componentes. O primeiro componente representado no diagrama são as aplicações clientes externas à empresa, representados aqui por aplicações de terceiro, aplicação mobile e aplicação web. O próximo componente representa as aplicações internas da empresa. Seguindo, temos o API Gateway, representado por dois componentes. O API Gateway externo, que dará suporte a requisições externas, e o API Gateway interno, que dará suporte a requisições internas. Seguindo, temos o conjunto de APIs, representado por seguintes módulos. Módulo de autenticação, módulo de informações cadastrais, módulos de serviço associado, módulo de gestão e estratégia e módulo de ciência de dados. Todos esses módulos estão definidos no trabalho e podem ser obtidas mais informações através dele. Seguindo, temos o gerenciador de acesso e identificação, que permitirá a segurança das APIs. O próximo componente é o Message Broker, também conhecido como servidor de mensagem. Ele permitirá a comunicação assíncrona entre as APIs e o sistema legado. E por último, temos um conjunto de ferramentas de mercado, que dará suporte para plataforma de BPM, plataforma de gestão e estratégia, também conhecido como CRM, e plataforma de ciência de dados. Agora, vamos seguir para a parte de demonstração das ferramentas utilizadas na implementação. Ferramentas utilizadas. Antes de prosseguirmos para a demonstração das ferramentas utilizadas na implementação prática do trabalho, voltemos ao diagrama de macroarquitetura para observar alguns dos componentes que nos dão alguma ideia das tecnologias que serão utilizadas na implementação. Observando alguns componentes como o API Gateway, as APIs, o gerenciador de acesso e o Message Broker, observamos que alguma indicação da tecnologia Docker será utilizada. E o que são Docker? O que é o Docker e o que são Dockers Container? Simplificando, um container é um ambiente isolado dentro de um servidor. Como exemplo, imagine um trem de carga com diversos containers de mercadorias. Se um dos containers a mercadoria estragar, isso não vai afetar os outros containers, pois cada um deles está isolado e protegido. Docker é uma tecnologia de virtualização que possibilita o empacotamento de uma aplicação ou ambiente inteiro dentro de um container. O Docker tem como objetivo facilitar o desenvolvimento, acelerar a implantação e a execução de aplicações em ambientes isolados. Ele foi desenhado especialmente para disponibilizar aplicações da forma mais rápida possível, apoiado pelo modelo DevOps. Entre as vantagens que podemos destacar são, primeiro, economia de recursos. Os containers são definidos como uma imagem em execução ao invés de serem um ambiente read-only. Nessa imagem é gerada uma layer extra que armazena todos os dados de uma determinada operação. Segundo, compartilhamento. Os arquivos podem ser compartilhados entre o container e o host, inclusive utilizando a nuvem para o processo. Terceiro, maior disponibilidade do sistema. De uma maneira simples, o container Docker deixa a máquina mais leve, entre aspas, com espaço para executar outros programas. 4. Facilidade de gerenciamento. O grupo de máquinas físicas ou virtuais onde os containers são executados é chamado de cluster e é possível monitorar constantemente. 5. Ambientes similares. A possibilidade de transformar uma aplicação em imagem Docker permite que ela seja alocada como container em ambientes diferentes, fazendo que ela possa ser utilizada tanto no computador do desenvolvedor quanto no servidor de produção, por exemplo. E por último,
6. Padronização e replicação. Criar e mudar a infraestrutura é muito mais simples com o Container Docker, pois as imagens do Docker são construídas através de arquivos de definição. Passemos agora para a demonstração prática das ferramentas e de como foi elaborado toda a parte de infraestrutura do trabalho. Vamos analisar agora a parte prática da implementação de infraestrutura do projeto. A primeira coisa que demonstraremos é o arquivo Docker Compose. O Docker Compose é uma ferramenta para a criação e execução de múltiplos containers de aplicação. Com ele podemos usar um arquivo do tipo YAML para definir como será o ambiente da aplicação e usando um único comando criaremos e iniciaremos todos os serviços definidos. Passemos agora para a parte de descrição do arquivo. O arquivo Docker Compose, definido para a parte prática desse trabalho, é definido da seguinte forma. Temos aqui os volumes, que darão suporte a cada serviço, a rede, criada aqui com o nome de PUCnet, no modo Bridge, onde vai dar suporte para todos os containers na mesma rede. Seguindo, nós temos todos os serviços, seguindo pelo banco de dados, que dará suporte ao Keycloak, o nosso servidor de autorização. Temos a definição do serviço do Keycloak. Seguindo, nós temos aqui o banco de dados, representado aqui pelo DBuser, nome do serviço, que vai usar uma imagem do PostgreSQL. Esse banco de dados será utilizado pela API de usuários. O serviço de usuário, definido aqui pela tag msusuário, que é a nossa imagem da nossa aplicação, e que utilizará a rede PUCnet, que estará disponível na porta 8081 e que tem essas credenciais aqui do Keycloak. Seguindo, nós temos o RabbitMQ, que é o nosso servidor de mensagem, broker de mensagem, que está também na mesma rede, nas seguintes portas de serviço e com as seguintes configurações de ambiente. O próximo serviço descrito é o DB associado, que é o banco de dados da API de associados, que usa também o PostgreSQL. Seguindo, nós temos a definição do serviço de associado. Na verdade, isso define a nossa containerização da nossa API, da nossa aplicação de associado. Seguindo, nós temos aqui um serviço chamado Associado Consumer. Essa aplicação foi feita para representar o legado, no caso do consumo de mensagens do nosso servidor de mensagens RabbitMQ. Tudo isso está explicado no trabalho de forma detalhada. E por último, nós temos a definição das configurações do Kong e da sua interface web, Konga. Temos aqui a parte de migração, que é a execução das migrations de banco. Temos aqui a definição do serviço do Kong. E, por último, a definição do Konga, que é a interface web. Assim, finalizamos a descrição do arquivo Docker Compose. Passemos agora para a execução do mesmo. Ao executar este arquivo, todos os containers serão criados e todos os serviços disponibilizados na máquina local. Vamos executar o arquivo. Após clicar e solicitar a execução, vejamos do lado esquerdo a criação dos containers. E observemos também a sequência de execução no qual isso é realizado. Temos aqui a criação da rede, a criação do serviço de associado, temos aqui a criação do RabbitMQ, do banco de usuários, do banco do Keycloak, do banco do Kong, do serviço Keycloak, das migrações que serão executadas no banco do Kong, da subida do container do Konga, que é a aplicação web que dá suporte ao Kong, e suas migrations. Temos aqui também a criação do banco de usuários, de associados, desculpa, e também temos a criação da API de usuários e da API de associados. Passemos agora para a demonstração das ferramentas, para que vejamos que realmente a infraestrutura está funcional.
Temos aqui o Conga, que é a interface web que dá suporte ao Kong. O Conga ele facilita as configurações do API Gateway. Aqui nós configuramos para conexão com o Kong, na porta 8001, conforme descrito no arquivo Docker Compose. Assim como também os serviços, que é o Associado Service e User Service, e as suas rotas respectivamente, que é Associados Route e User Route. A próxima ferramenta habilitada é o Keycloak. Nós configuramos o Keycloak com um Helm chamado PUC-, no qual tem alguns clientes definidos. Passemos aqui para a visualização dessas informações. Nós temos aqui o admin app, que é um cliente que vai acessar a API de usuários, o serviço de usuários dockerizado, e temos também o associado API, que é um cliente que vai permitir o acesso ao serviço de associado. Seguindo, temos a configuração do RabbitMQ, com as suas filas, no qual as aplicações associado e associado consume utilizarão para a troca de mensagem. Com isso, podemos observar a facilidade da criação de uma infraestrutura para a implementação prática do trabalho. Nos próximos vídeos, vamos dar suporte e a utilização das aplicações em cima de toda essa infraestrutura. Até mais.